com tanta transformação, você deve perceber que os modelos organizacionais se transformaram. E ainda existem muitas empresas que têm um modelo um pouco mais antigo, baseado em comando e controle, e estão perdendo mercado. Enquanto outras empresas têm uma gestão mais horizontal, com mais empoderamento, trazendo o cliente para o centro e estão crescendo de forma intensa, de forma exponencial em muitos casos. E se você quer entender como ter uma liderança mais horizontal e como atuar com base nisso, fique ligado. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu quero conversar com você sobre horizontalidade na gestão. Mas se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, que toda semana eu compartilho um conteúdo inspirador, prático, relevante. E se você gostou ou tem alguma pergunta, deixa um comentário, porque pode ser que o próximo vídeo esteja alinhado com o seu desafio. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre horizontalidade na gestão, mas eu quero começar trazendo uma provocação. Será que a empresa que você lidera, ou a empresa que você trabalha, ou as empresas que você se relaciona, são mais baseados no modelo de comando e controle ou de empoderamento, no qual você tem a visão de trazer o cliente para o centro da tomada de decisão? Normalmente, as empresas, principalmente empresas que vêm do modelo mais industrial, né, do modelo mais antigo, elas têm uma tendência a seguir o modelo de organização que veio das Forças Armadas, do Exército, por exemplo. Como assim, Carlos? Imagina que nas Forças Armadas, né, você tem quem está lá no topo, capitão, general, né, quem está lá no comando, e se você desce, você tem lá na ponta os soldados, por exemplo. Só que esse modelo, ele foi criado para você combater um outro exército, que do outro lado tem soldados e tudo mais. Então os soldados vão lá combater, mas você tem, né, as lideranças e tudo mais. Só que quando a gente vem para o modelo organizacional, pensa que uma empresa, quando ela vai crescendo, você, né, vai aumentando os níveis hierárquicos, daqui a pouco, se a gente não cuidar, a alta liderança, a alta gestão começa a ficar distante do que há de mais precioso numa organização, que é a relação, a interface com os clientes. Tem uma frase clássica do Sam Walton, né, o criador do Walmart, que ele diz: só existe uma pessoa que pode demitir todo mundo na empresa, né, inclusive o fundador, o CEO, que é o cliente. Simplesmente se ele parar de comprar de você e for comprar em outro lugar. Então você imagina que a horizontalidade, ela passa a ser uma questão de sobrevivência nas organizações e de mecanismo para que você possa empoderar e gerar crescimento. Porque a empresa que não está crescendo, ela está morrendo. Não dá para ficar parado. O mundo evolui, o mundo se transforma. Por que eu estou trazendo isso para você? Porque é o seguinte, quando a gente traz a visão de colocar o cliente no centro das tomadas de decisão, a gente começa a perceber que é importante olhar como é que a gente atua, não só do ponto de vista de como a alta liderança enxerga, mas o que os clientes ou potenciais clientes esperam, aonde que estão as oportunidades, aonde que estão as necessidades. E aí quando a gente começa a olhar para um modelo organizacional que exige mais horizontalidade, a gente começa a estar muito mais antenado e alinhado com o modelo de redes. Por isso que os métodos ágeis que foram desenvolvidos, né, por equipes de tecnologia para fazer com que os projetos acontecessem mais rápido, acabaram sendo disseminados para vários mercados, para várias áreas. Por quê? Porque uma coisa é você ter velocidade, outra coisa é você ter agilidade. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque há uma tendência das empresas de diminuir cada vez mais os seus níveis hierárquicos, potencializando e empoderando as equipes. Só que quando isso acontece, o modelo de gestão passa a ter que ser diferente do modelo de gestão baseado em comando e controle. Porque no modelo baseado em comando e controle eu tenho que criar mecanismos, porque eu desconfio o tempo todo das pessoas. Para pensar no modelo mais antigo, o quanto não se criava mecanismos para identificar, não só com base na confiança, na relação profissional, mas com base no que as pessoas poderiam não estar fazendo, porque não estariam produzindo, porque eu queria que as pessoas produzissem ao máximo esforço. Por quê? Porque a gente tinha mão de obra. E mão de obra precisava produzir no máximo. E a gente sabe que o corpo, se a gente não cuidar, ele vai querer gastar o mínimo de energia possível. Então você imagina um embate entre time da ponta de operação com a alta liderança que queria mais produtividade. E aí você cria mecanismos
para fazer com que a máquina gire. Só que com a inteligência artificial, com a tecnologia, o que era mão de obra está sendo automatizado. Então não dá mais para você fazer atuar no modelo de gestão só baseado no comando e controle. E aí a gente passa a ter que ter times que precisam ter autonomia. Você passa a ter que estabelecer uma relação de confiança e muito mais do que só dizer o que esse time precisa fazer, alinhar por um porquê. Por isso alinhamento de propósito, por isso ter uma causa. E quando você começa a ter times que precisam se desenvolver, empresas que estão o tempo todo crescendo, você começa a ter que alinhar as equipes para superar determinados desafios. E desafios que não é apenas produzir da mesma forma que era produzido, mas é como é que eu produzo melhor, como é que eu produzo diferente, como é que eu crio novas alternativas, como é que eu melhoro para que eu possa trabalhar gerando o mesmo resultado ou melhor com menos esforço. E aí você começa a ter que ter um modelo de gestão diferente. Um modelo de gestão onde a alta liderança tem que ficar mais próximo do cliente e das equipes. E você começa a ter que empoderar o seu time. Porque a hora da verdade, inclusive isso é um tema de um livro que eu recomendo você ler, é no momento em que alguém da empresa, que às vezes não é alta liderança, tem algum tipo de contato com um determinado cliente. E ele precisa ter o que? Autonomia, ele precisa ter empoderamento para poder fazer o quê? Proporcionar melhor experiência. E se tem uma oportunidade de melhoria, essa informação precisa chegar para que a gente possa melhorar a organização. Então quando a gente pensa em horizontalidade, tudo começa na mentalidade. Eu estou olhando como líder para o meu umbigo, para minhas necessidades apenas, ou eu estou olhando para o que o cliente espera, como é que eu posso criar uma experiência de aprendizagem, como é que eu empodero o time para que o time possa fazer a diferença no resultado. E qual é o resultado? Para o cliente, para ele, para a organização, para a sociedade. É ter uma visão mais integrada. Então assim, a gente para de olhar apenas para o umbigo de um determinado indivíduo e passa a ter que ter pessoas com um olhar mais sistêmico, que começam a ter que ter uma capacidade de se relacionar com alguém que é do nível superior, abaixo, um par, porque essas pessoas, numa liderança mais horizontal, vão ter que trabalhar, por exemplo, em squads ou em grupos de projeto, e daqui a pouco tem alguém que não é um líder pelo cargo, que é o poder institucional, mas é alguém que vai liderar por influência. E numa liderança mais horizontal, a gente precisa identificar quem no time influencia. Por quê? Porque a influência tem a ver com quem assume uma frente, com quem domina determinado conhecimento. E às vezes o conhecimento não está só na mentalidade do líder. Imagina eu querer ter o conhecimento de como trabalhar para proporcionar a melhor gravação. Será que eu tenho que saber como desfocar essa câmera? Eu tenho um time que está por trás dessa câmera que sabe muito mais do que eu. E dependendo do desafio que eu tiver, que é melhorar o canal, que por exemplo em breve a gente vai ter um formato diferente, o time talvez tenha muito mais ideias e consiga enxergar muito mais do que eu. Por quê? Por conta da experiência. E pode ser que um deles, que não está na posição de liderança como eu, talvez lidere uma frente. E daqui a pouco ele engaje todo um grupo de pessoas para fazer esse projeto acontecer. E numa liderança mais horizontal, a gente começa a ficar atento com isso e empodera as pessoas. Tanto que existem algumas organizações que estão tirando o cargo de gerente, de chefe, e estão chamando todas as lideranças de líderes. E ao invés de ter assistente, analista, especialista, assessor, você começa a ter o quê? Um time de especialistas, com níveis de especialidade diferentes e que trabalham de forma mais horizontal. Isso é uma mudança de paradigma. Então tem empresas que já nasceram assim. Empresas de tecnologia que não tinham produto nenhum, não tinham capital, descobriram uma dor que o mercado tinha, foram lá desenvolver uma solução, prototiparam, viabilizaram uma primeira experiência, buscaram investidores e foram fazendo a empresa crescer. Elas já nasceram trazendo o cliente para o centro e de forma mais horizontal. Agora você pensa uma empresa que necessitou de capital intensivo, tem ali apenas um fundador, ou talvez já está na segunda geração, mas eles têm total controle, têm capital, estão ali o tempo todo focado apenas no seu interesse. Claro, tem interesse do cliente, da sociedade, do mercado, mas às vezes está muito centralizado o poder, não está descentralizado. Eles vão ter mais dificuldade em ter uma estrutura mais horizontal. Mas há um movimento no mercado. Então é importante você identificar como é que é a cultura da sua empresa, influenciar da melhor forma possível. E se você é um líder, repensar. Será que eu estou centralizando muito poder ou eu estou empoderando a ponta
para me liberar para pensar em novas alternativas? Como é que os meus líderes estão conduzindo os modelos de gestão? Então a gente vive um desafio de como a gente equilibra, né, o comando e controle com base no empoderamento, numa relação de confiança, como é que a gente dá autonomia, mas autonomia com maturidade e responsabilidade. E eu digo que Albert Einstein dizia que as perguntas são tão boas que não valem ser respondidas rapidamente. E a pergunta que eu deixo para você é: o que podemos aprender sobre esse tema? O que você pode aplicar no dia a dia? O que você pode melhorar? Pensa sobre isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.